Olá pessoal, sejam como sempre muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje temos mais um episódio incrível, uma conversa maravilhosa com a doutora Clarissa Matias. Clarissa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Bruno. Eu te Prazer estar agradeço, aqui. prazer todo meu. Te agradeço muito aí pela presença, por ter aceito esse convite. E eu gostaria que, enfim, eu não vou fazer uma apresentação formal, vou deixar que você mesma se apresente da forma como mais lhe aprouver. Então, para quem não conhece ainda a doutora Clarissa Matias... Então, eu sou médica, oncologista e sou a líder do Cancer Center do Hospital Santa Isabel e Oncoclínicas. Maravilha. E como foi sua trajetória? Como foi sua trajetória até a medicina, Clarissa? Então, eu estava até falando sobre isso anteontem. Eu acho que eu já nasci médica, assim, eu nunca pensei em ser outra coisa. Meu avô paterno, meu avô materno, meu avô Dudu, era médico e eu já acordava, né, eu ia muito para casa dos meus avós maternos e acordava vendo ele todo de branco, se arrumando, chegando em casa com vários presentes, saindo de casa assim para atender alguém, e aquilo sempre despertou em mim muita vontade de fazer o mesmo. Então, nunca pensei em ser outra coisa mesmo. Ele nem queria que eu fosse médica. Quando eu disse, né, quando eu já estava numa idade de decidir, ele falava, não, minha filha, não seja médica, não. Os médicos são todos mercenários hoje em dia, são os velhos do meu tempo. Mas eu acho que ele terminou desencarnando sem ver eu me formar. Sim. Eu estava no 5º ano. Mas ele viu eu entrar na escola de medicina, eu acho que ele ficou bem orgulhoso, apesar de dizer que não certeza. Queria. E com certeza ele viu também. Assim, com certeza, só viu de outro ângulo. Exatamente. E qual era a especialidade dele? Meu avô era cirurgião, era proctologista. E outro dia, né, eu recebi um log do Hospital Santa Isabel, ele operava muito lá. E eu recebi um log das cirurgias dele. Ele era um dos médicos que mais operava lá. Nossa. E meu avô veio de uma trajetória muito bonita de... a mãe dele ficou viúva quando ele tinha 3 anos. E aí minha avó Lelinha foi costurar para cuidar da educação dele, né? Então ele tinha a tesoura de minha avó Lelinha emoldurada num feltro super bonito no gabinete. Quando eu fiz 50 anos, meu tio me deu a tesoura. Então tá lá em casa agora. Que bem. Maravilha. E depois da medicina, esse percurso até a oncologia, Clarissa, como é que foi isso? Então eu queria, eu queria ser geriatra, né? Eu já entrei na faculdade, eu sempre gostei de cuidar de idosos e aí eu ia ser geriatra a minha vida inteira. Mas aí eu fui trabalhar no laboratório Gerlon Rodrigues e fui bolsista de Gerlon durante 5 anos e quando eu estava no 5º ano de medicina ele me encaminhou para a França para ficar 6 meses lá no Henri Mondor. E ao chegar lá, eu fui parar num laboratório de biologia molecular que estava, né, estava se começando a biologia molecular do câncer, isso era em 1990. E eu me apaixonei por oncologia, né, primeiro pela biologia molecular, e aí fui procurar lá no Henri Mondor a parte de oncologia clínica, que é uma coisa que nós não tínhamos na faculdade. E quando eu retornei, então, eu fui procurar meu avô já tinha partido, então assim, eu estava órfã eu tinha um tio, irmão de meu avô paterno, que era médico, mas morava no interior, então eu estava meio órfã e aí fui procurar aonde me encontrar, né, para ver como era a oncologia, e encontrei Judete Lessa. Eu sempre brinco que foi assim aquela coisa meio de eu fui procurar um outro médico e terminei encontrando Judete por causa de um professor que estava na sala de espera, que era paciente dela, e ele meio que me entregou a Judete, que foi minha grande mãe da medicina. E ficava de manhã no internato, de tarde ia ficar com ela. E foi um aprendizado muito grande. E aí eu já estava completamente apaixonada pela oncologia. Eu acho que são vínculos que você faz, né, com o paciente, com a família, que são vínculos muito especiais.
Claro que se faz esses vínculos também na geriatria, né, também em outras especialidades, mas acho que a oncologia é um presente, porque é um momento onde a pessoa está ressignificando sua vida. Sim. Então eu tenho a oportunidade de ajudar nessa ressignificação todos os dias, e até mesmo na transição para a partida. Uhum. E quais são hoje, assim, você enxerga os maiores desafios da carreira como médico oncologista? Então, nós estamos num momento muito desafiador, né? Então, com a chegada dos grandes grupos, com o preço exorbitante dos medicamentos, os desafios a nível de acesso. Então, lá no Santa Isabel nós temos um serviço SUS e é complicado você fazer oncologia em 2 mundos, né? No mundo onde você, teoricamente, pode tratar né, como se trata um paciente em qualquer lugar do mundo, né? Claro que com restrições de planos que são características, mas dentro do SUS você tem um universo muito mais restrito. A alternativa a isso é a pesquisa clínica, então nós temos um serviço de pesquisa muito robusto, né, tanto na clínica como no hospital, e crescendo cada dia mais, porque aí, através da pesquisa clínica você consegue oferecer para o paciente o melhor braço de tratamento. E o desafio de ser uma especialidade difícil, né, de onde você está lidando muito com a fragilidade humana, né, um momento, todos nós sabemos que vamos morrer, né, que vamos desencarnar, mas a chegada de um câncer pode ser o menor de todos. Ele desestrutura você, porque você passa a pensar, tá, então e se eu for embora amanhã? O que eu fiz na minha vida? O medo, né, as angústias. Então tudo isso tem que ser fatorado. Com certeza. Esse desafio de lidar com a finitude deve ser extremamente... É bem complicado. Complicado. Mas, enfim, a vida como ela é. Né? Verdade. Enfim. E, principalmente, não que nas outras áreas não haja essa necessidade, mas me parece que na oncologia existe a importância de se humanizar a relação com o paciente. Me parece que ela ganha uma outra dimensão. Como é que você enxerga essa necessidade? Vou colocar necessidade, de repente, que é talvez um ponto de vista meu, eu acho, que a relação médico-paciente em qualquer área, ela precisa ser humanizada. Né? Eu já tive situações de chegar no consulta, a pessoa, o profissional não olhar nem para você no olho, né? Escondido ali atrás do computador, nem para dar bom dia, boa tarde, seja lá o que for. Enfim, tá bom, aí já começa e enfim, saber quem você é, o que te traz ali, enfim. Né? E na oncologia isso fica ainda mais evidente, né? Ganha uma outra dimensão. Como é que você lida com isso? Então, eu vou usar uma frase de Saja, professor de filosofia. Não sei se você teve o privilégio de conhecer Saja, foi um grande amigo da minha vida adulta. E Saja dizia, nossa, me agonia tanto esse negócio de você humanizar, porque as relações humanas, elas têm que ser humanizadas, né? Elas precisam, se a gente fosse ter uma relação com uma máquina, era diferente. Então, eu entendo toda a relação médico-paciente como uma relação que precisa ter esse toque humano, né? Você não pode transformar o paciente em um número, em uma chamada de um monitor, e você está sentado lá esperando. O paciente está chegando na clínica ou no hospital como se ele estivesse chegando na sua casa. Então você tem que se levantar, você tem que receber o paciente, você tem que olhar o paciente no olho, né? No meu consultório nós não temos uma mesa, né? Tem uma mesa pequena só para colocar o computador, justamente para criar esse ambiente condutivo, né? Onde você... a única diferença entre nós e hoje você tem uma inteligência artificial onde você pode colocar lá câncer de pulmão, estádio 1A, o que é que você faz isso, isso e isso, mas o veículo, né, o cuidado
precisa ser esse cuidado humano, né? Por isso que por isso que eu acho que a medicina nunca vai acabar como profissão, porque você não vai conseguir substituir o médico por uma máquina. Sim. Então, assim, você tem razão, eu não consigo ver de outra maneira. Claro que aí você tem uma série de implicações, inclusive com um fator novo, que além do burnout, você tem, né, o burnout, que é aquela incapacidade mesmo, aquele sofrimento físico e mental dos profissionais de saúde quando lidam, né, com situações estressantes. Você tem um elemento novo, que é a fadiga de compaixão, que é quando você deixa de sentir compaixão pelo outro. Fadiga, né, de compaixão. Isso é um elemento bem novo. E a gente precisa ter cuidado em relação a isso, né? Cuidado com a equipe, cuidado consigo mesmo, né? Para que você esteja bem para aquele paciente. Eu sempre falo para os meus assistentes que Dona Maria acordou, se arrumou toda para ir para o consultório. E, né, botou brinco, pintou cabelo. Ontem eu tive uma paciente que literalmente ela disse que ela foi pintar o cabelo porque ela vinha, né, para consulta. Porque senão ela ia tomar bronca. E aí você não pode ser desleixado com aquele paciente. Aquele paciente precisa ter em você a mesma expectativa que ele, né, criou. Então nós precisamos ter cuidado com isso. O paciente não é um número, ele é um ser único que está ali na sua frente. É verdade. A gente sabe, né, que hoje, pela dinâmica imposta pelos próprios planos de saúde, muitas vezes é difícil você sustentar ali uma consulta com mais de 10 minutos até, né? Mas muitas vezes não é esse o problema. Muitas vezes Mas tudo depende muito, Bruno, até de sua linguagem corporal, né? Se você tá ali, né, olhando para o relógio, inquieto, se você tá ausente do local, né? Pensando, claro que né, tem dias que você não tá bem, né? Então, tem dias que você tá agoniado, e isso precisa, inclusive, às vezes até ser dito pro paciente, olha, hoje eu não tô bem, aconteceu isso e não tô bem. Então, vamos remarcar, vamos voltar outro dia para que eu possa estar mais inteira para você. Então, isso é importante. Esse é um exercício até de humildade, né? De cristianização, eu acho que é isso. Exato, de você também se humanizar, né? Não só humanizar o atendimento, mas se humanizar a si próprio, né? Porque, enfim... saber que você é humano. Também, né? E que precisa de cuidado também, que está sujeito também às intempéries aí do dia a dia, e é isso, né? E é isso. Vale muito mais, me parece, do que um atendimento mal conduzido, né? Que para, às vezes, o profissional é mais um atendimento, mas para o paciente né, traz uma marca. Eu lembrei aqui agora, um casal de amigos nossos que a esposa dele precisou fazer uma cirurgia, uma cirurgia delicada, que mexe em coluna, e eles, enfim, né, estiveram com alguns profissionais, e a preocupação dele, marido, era muito mais pragmática. Ele disse, olha, a gente visitou, né, esteve com 3 profissionais, o que me pareceu mais técnico foi esse, eu acho que a gente ia ir com ele, né? Ele passou mais segurança, né, tem mais enfim, casos de cirurgia, né? Então vai chegar no resultado pretendido de forma mais eficiente. Essa era a preocupação dele. A preocupação dela, a paciente, era outra, completamente diferente. Tá bom, ele é isso tudo, mas eu não me senti acolhida, tá? Eu acho que ele mal me olhou nos olhos, ele falou com você, né? O paciente sou eu, mal me olhou nos olhos, eu não senti que daria esse respaldo, esse conforto, né, por vezes, e aí era um dilema, né? Era um dilema, e ela querendo um profissional que de fato, né, acolhesse. Então é difícil. Só que assim, e ela colocando-se, não, olha, esse aqui
ele também é um excelente profissional, não é porque teve um atendimento mais humanizado. Enfim, essa equação é uma equação, por vezes, difícil, mas me parece que fundamental de ser. E é muito preocupante, porque assim, com números de faculdades de medicina hoje em dia, porque eu acho que medicina é muito vocacional, assim, você tem uma vocação, né, de ser médico. Sim, não é fácil ser médico. O caminho dentro da medicina não é um caminho fácil, né? Você precisa de muita dedicação. E eu fico muito preocupada, né, com esse número imenso de médicos sendo colocados no mercado, e qual é a preocupação desses médicos em relação a essas características. Sim. Que são fundamentais. Então, não somente o conhecimento, né, mas o acolhimento, a vocação, você saber ouvir de um paciente, Sim. às vezes, palavras raivosas, porque, né, não é contra você que ele está falando, é contra Perfeito. O processo de doença. Então, você tem essa maturidade. Então, realmente, assim, nós estamos muito preocupados. Hoje eu faço parte da Academia de Medicina da Bahia, e é um tema que, né, vira e mexe, nós debatimos e conversamos, porque eu acho que a gente está realmente num momento crítico. Com certeza. É a impressão que eu tenho também de fora. Não tão de fora, porque a gente acaba sendo paciente muitas vezes, né? Então, mas de fora do contexto médico. E me parece, a leitura que eu faço é que o que ocorre hoje com as faculdades de medicina é muito semelhante ao que aconteceu há alguns anos atrás com a faculdade de Direito. Né? Então, quando eu entrei quando eu fiz vestibular, tinham 3 faculdades. Né? Universidade Federal da Bahia, Universidade Católica e a então Unifax. Era o que tinha. Quando eu saí, 5 anos depois, já tinha algumas mais. Hoje, não sei quantas são. Não sei quantas medicina, são. Acho que são 34. Então, falar em vocação é quase uma coisa do século passado, às vezes. Né? Se pegar, peneirar quem de fato faz direito hoje por vocação, esquece. É um número praticamente irrisório. Né? Você faz por N outros motivos. E medicina me parece que tá indo aí pelo mesmo caminho. Foi uma responsabilidade muito grande, né, do Ministério da Educação colocar esse número absurdo de escolas de medicina. E muitas vezes sem um treinamento adequado durante a faculdade. Agora eles estão tentando corrigir isso com cursos de especialização, que é outro erro também. Você precisa ter uma residência. Então, Sim. assim, não sei, vamos ver para frente. Clarissa, você tem religião? Então, eu tenho a sorte, né, que eu sempre falo que foi uma sorte muito grande de ter nascido de uma mãe espírita. Né, minha avó materna era espírita, se tornou espírita quando minha mãe era noiva. Então eu fui criada no centro espírita toda terça. A gente tinha que ir para a reunião, que era uma reunião mediúnica. E meu pai era católico, né? Então nós tínhamos que ir na missa domingo. Eu estudei no Vieira, em colégio católico. Sim. Então, assim, Jesus sempre esteve muito presente na minha vida dos dois lados. Depois meu pai se tornou espírita. Então eu sou espírita desde que eu nasci. E isso para mim é uma sorte muito grande, porque eu não tive que pensar em escolher uma religião. Sim. Né? Nós fomos alfabetizados dentro da religião. Das duas, na verdade. Então isso é muito bom. E hoje eu continuo espírita, meu centro, por questões de saúde da médium, foi fechado, o centro no qual eu cresci, que minha avó ajudou a fundar. E aí hoje eu frequento a Mansão do Caminho, que Divaldo me acolheu de uma forma muito linda. E falando francês comigo, a primeira vez que ele me viu. E eu tô lá na Mansão do Caminho. Como é que você enxerga hoje a importância de uma religião, principalmente para um profissional da área médica?
Então, assim, Bruno, eu enxergo a espiritualidade como uma coisa super importante. O que é a espiritualidade? É essa conexão, né, com o sagrado. A religião, na verdade, é o método, né, a maneira que você fala com a espiritualidade. Certo. Então, assim, se você me disser, eu não tenho religião, tá tudo certo. Agora, você dizer que você não tem espiritualidade, eu acho que já coloca você dentro de um processo de fragilidade muito grande, né? Como pessoa, né? Sem julgamentos, mas só porque eu acho que fortalece muito. A própria Organização Mundial de Saúde, em 1988, incluiu a espiritualidade dentro do conceito de saúde. Ela adicionou a espiritualidade, enxergando que é importante você ter essa conexão com o sagrado. Mas como você vai se conectar com o sagrado, né? Fica a critério de cada um. Eu acho que todo mundo tem que ser muito respeitado, né, nas suas diferentes religiões. Você não tem que julgar ninguém. E tá dentro do nosso escopo de médico, não julgar. Então, se alguém chega para mim e fala, eu sou testemunha de Jeová, eu tenho que saber que ele tem que ser respeitado em todas as decisões que ele tomar. Né? Ou então, eu sou umbandista, ou eu sou católico, eu sou batista, o que for. Você tem que aceitar e, na verdade, como médico, até pedir ajuda. Sim. Quantas vezes eu já falei, não, se um pastor é muito importante na sua vida, você quer que eu converse com esse pastor, né? Você quer vir aqui para consulta com o pastor, para a gente te ajudar nesse entendimento do processo de doença. Isso é incrível. Isso é incrível. E como é que você enxerga Deus, Clarissa? O que é Deus para Clarissa Matias? Deus é uma força muito grande. Assim, ele nunca foi para mim aquele velhinho sentadinho, bonitinho. Deus é a força que está dentro de mim, que está dentro de você, dentro de todo mundo, dentro de todas as coisas. E é realmente assim, nosso pai que acolhe mesmo, né? E eu acho que você aprender a se colocar na mão de Deus é muito importante. Você saber que ele vai estar ali junto de você, porque ele é muito perfeito, assim, se a gente olhar a própria natureza, né? Se você olhar lá no Google que o sol vai nascer 5h34, ele vai nascer 5h34. Então, a nossa vida, se o sol é guiado, nossa vida é guiada também, né? Se as estações são guiadas. Então, acho que a gente tem que aprender a se entregar a Deus. Para um paciente que está com um diagnóstico de um câncer, por exemplo, normalmente ele se apega mais à ideia de Deus ou ele se afasta? Como é que... Depende, né? Você tem aqueles pacientes que, diante do diagnóstico, eles brigam com Deus. Sim. Falam, Deus, mas você não podia, né, ter feito isso comigo. Eu sempre fui obediente, eu sempre fui, né, direito e tal. Como é que isso foi feito comigo agora? E faz parte do nosso ajudar o paciente nesse processo de entendimento que Deus não está fazendo aquilo para punir ele, porque não existe um Deus punitivo. Tá. Existe um Deus que tem um propósito para cada coisa, né? Então, a própria doença é um caminho de crescimento. Tá. Né? Nós não viemos para a Terra. Infelizmente, a Terra não é ainda um planeta, né, de regeneração. Ele é um planeta a caminho da regeneração. Então, nós estamos aqui por um período para resgatar coisas. Eu tive uma conversa bem interessante com um paciente essa semana, que ele tem um câncer de pulmão. Ele abriu o câncer de pulmão com uma lesão na coluna, que foi irradiada, e aí ele teve uma complicação, que é uma complicação rara, mas acontece, porque o tumor é muito grande, que é chamada de mielite. Então ele teve uma inflamação na coluna e ele está sem conseguir andar. Tá. Então ele chegou no consultório assim, todo, né, de barba por fazer, o cabelo todo amarfanhado, e eu tive uma conversa assim, bem bacana com ele, dizendo, sabe, não fique com raiva porque você está sem conseguir andar. Enxergue qual é o propósito disso.
né? Existe um propósito. Ele é espírita também. Tá. Existe um propósito nesse acontecimento, né? Existe um para quê. Vai ver que você usou suas pernas de uma maneira ruim em outra encarnação, né? E agora a gente tem que entrar nesse processo de aceitação, né? E fazer o melhor que nós podemos fazer para isso, né? Para crescer. Para que um dia, e aí existe um exercício, se você falasse assim, tá, e se eu morrer amanhã? O que é que eu aprendi com esse processo que eu estou vivendo agora? Então faça esse exercício. E aí ele saiu da consulta a outra pessoa, vai começar a alçar a segunda, então eu acho que é por aí, é muito você tentar, mas tem pessoas que brigam com Deus, a grande maioria das pessoas se apegam mais, né, nesse momento, porque né, é uma maneira, muitas pessoas inclusive não tinham religião e passam a procurar uma religião ou procurar uma espiritualidade. Você colocou uma afirmação que eu achei bem interessante, que é essa de buscar o que a doença quer te dizer. Então, você acredita que seja de alguma forma um instrumento de comunicação? Na verdade, o que é que, né, eu acredito, quando você, antes de encarnar, você tem um planejamento encarnatório, né? Você senta lá com seu planejador e você planeja, né? E você aceita aquele planejamento. Então, aquilo quando acontece, e claro que você pode mudar, hoje a gente já sabe que existe epigenética, existe, né, várias coisas que durante a sua encarnação você pode mudar aquele curso, né, dos acontecimentos. Né? Você pode ter prorrogações, você pode ter desvios, dependendo do seu comportamento durante. Mas se aquilo era necessário, se aquela doença, aquele momento, aquele filho com problema, né, ou aquela situação de perda material, se aquilo era necessário para seu crescimento, porque, de novo, nós estamos na Terra para melhorarmos, né, e para voltarmos para casa, para aprender a amar, para aprender... Nós todos que estamos encarnados aqui em 2025, a gente deve ter aprontado bastante, né, nesse tempo da Terra. Sim. Com centenas, milhares de encarnações nesse período. Então, quando nós chegamos aqui agora, nós precisamos olhar todos os processos que nos envolvem, inclusive as doenças, como uma oportunidade de crescimento. E aí não é incomum, Bruno, que os pacientes eles saiam desse processo, ou então até mesmo que eles, dentro do processo, eles consigam enxergar esse crescimento. Né? Essa melhora, às vezes são pessoas que não se olhavam. Sim. Né? Essa semana mesmo eu tive uma paciente que ela já está iniciando o processo dela de emagrecimento, de exercício. Ela falou, nossa, Clarice, eu passei minha vida inteira cuidando dos outros. E era preciso que viesse um câncer de mama, né, que eu passasse por um tratamento bem difícil para que eu pudesse me enxergar. Olhar para si. Você, pelo que você colocou aí claramente, você tem aí vamos dizer assim, uma explicação no âmbito da espiritualidade para uma doença. Né? E aí eu fico imaginando o seguinte, até com explicações, vamos dizer, que vão além dessa encarnação. E quando você pega um paciente que não acredita em reencarnação? Aí eu não vou dizer isso para ele de jeito nenhum. Isso tem que ser respeitado. Eu não posso dizer para alguém evangélico, por exemplo, que a reencarnação existe. Então, faz parte da minha anamnese perguntar a religião da pessoa. Isso passa pela ideia de humanizar o tratamento. Claro, então assim, você não pode, de jeito nenhum. Ou então alguém que diga que eu sou ateu, eu acredito que acabou aqui, pronto. Você não vai crer,
né? Você não é um sacerdote, você não vai querer converter ninguém naquele momento no consultório. Então, acho que isso tem que ser respeitado. Passa a sua visão. Essa é a minha visão, né? Que se alguém me perguntar, eu digo, mas eu não falo isso numa consulta que alguém tem uma religião diferente da minha ou que... Você acha que é possível a medicina e a espiritualidade caminharem juntas? Isso é interessante, porque na verdade a medicina e a espiritualidade elas eram muito juntas, né? Então se você tem lá, se a gente olhar para os tempos antigos, na Grécia, no Egito, o sacerdote ele era o médico, né? E aí houve um divórcio grande na época do Iluminismo, porque o homem passou a ser, né, cartesiano, aquela coisa de você só acreditar no que você pode provar e aí... Seus sentidos captam, né? Exato. Que é uma parte ínfima da realidade, se exatamente. Então... E aí teve esse divórcio imenso e os médicos passaram até a ter vergonha, né, de falar sobre a sua religião ou a sua espiritualidade. E aí é bem interessante porque tem um médico no início do século XIX, que é Sir William Osler, que ele publica um artigo falando sobre o poder da fé na medicina. E aí você começa a ter um namoro, né, novamente entre a medicina e a espiritualidade. E aí se você for olhar o número de artigos publicados hoje sobre espiritualidade e medicina é absolutamente crescente. Sim. Então, a própria Sociedade Americana de Oncologia Clínica tem incluído, né, nos seus congressos grandes alguma coisa de espiritualidade. Nós, quando eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica de 20 a 21, no meio da pandemia, que foi um desafio. E aí, meu último ato como presidente foi lançar o consenso de espiritualidade em oncologia, que é um consenso que está disponível, né, para todo mundo, o acesso é livre no Brazilian Journal of Oncology. Nós, na verdade, imitamos a cardiologia, que já foi a primeira a trazer um consenso. E é uma abordagem muito bacana, né? É um trabalho multidisciplinar, que mostrou essa importância e como você aborda os pacientes em relação à questão da espiritualidade. As faculdades hoje estão preparadas para isso? Então, eu fiquei super feliz porque a Dan, que hoje está como diretor de uma futura faculdade de medicina do Irmã Dulce, ele me convidou para fazer, né, junto com a Eleonora Peixinho, a ementa, e junto com uma irmã de lá de Irmã Dulce, a ementa de uma matéria, né, em espiritualidade, mas pouquíssimas faculdades no Brasil já tem a espiritualidade dentro do contexto, né, dentro da sua grade curricular. Isso é desafiador, até porque ela não pode ser uma espiritualidade que vá muito para a religião. Não porque pode. Aí, não pode. Né, aí é um problema. Então, tratar da espiritualidade, uma espiritualidade de uma forma mais livre, né? Então, porque de fato, né, como a gente abordou aqui há alguns minutos atrás, você trouxe bem, a religião é apenas um dos mecanismos, né? Uma das formas de se alcançar, vamos dizer assim, a espiritualidade. É um desafio bom esse. É um desafio bom. Clarissa, assim, teria várias formas de você me responder isso que eu vou te perguntar agora, tá? Mas se puder escolher uma, a pergunta é muito genérica, assim, o que causa o câncer? Então, na verdade, o câncer, ele é o crescimento, né, anormal de uma célula que estava programada para morrer. Então, existe um processo, toda célula ela nasce, cresce, se reproduz e morre, né, que é chamado de apoptose, ou morte programada.
E aí o câncer é essa perda dessa habilidade de morte por vários mecanismos. Então, na verdade, todos nós estamos a todo momento fazendo células que têm algum defeito genético que perdeu essa capacidade de morrer. Então é como se fosse uma fábrica de caixinhas brancas, que é o normal, e aí você tem lá, né, uma caixinha amarela que surge. Ou porque a pessoa fumou, e tá falando das causas, Sim. Ou porque a pessoa é obesa, ou porque bebeu, ou porque comeu uma dieta estranha, ou porque não fez exercício, ou porque tem HPV, então assim, o sol, né, causa câncer de pele. E aí o nosso corpo vai lá e tira essa célula, mas se você tá com, né, alguma alteração no sistema imunológico, você deixa essa célula passar. E aí existe um acúmulo lá na frente dessas caixinhas amarelas, e é isso que, né, que é o câncer, na verdade. Tá. E você acha que pode haver causas, vamos dizer assim, de ordem metafísica, uma ideia de metafísica da saúde, algo que não seja propriamente físico, mas, por exemplo, comece num corpo emocional, ou até de ordem espiritual, e que o corpo físico meramente reflita isso? Então, eu já falei, né, sobre essa questão de você trazer essa carga, né, existe também a genética, mas você trazer essa memória no seu corpo de uma programação encarnatória. E existe também a questão emocional, porque toda vez que você tá deprimido, já tem estudos mostrando isso, ou você tá dentro de um processo emocional complicado, você se torna invigilante do ponto de vista imunológico. Então, você perde a capacidade de reconhecer a caixinha amarela. Então, é preciso realmente que nós cuidemos da nossa saúde de forma global. Então, você tem que cuidar da saúde do corpo, e você tem que cuidar da saúde da mente, e você tem que cuidar da saúde espiritual. Essa é a abordagem emocional também. Da organização. Porque é a saúde da mente, né? Essa é a abordagem da Organização Mundial de Saúde. Entendi. Porque eu vi uma entrevista recente com, vou lembrar o nome dela, salvo engano, Kátia, médica Aranaka, alguma coisa assim. Ela não é oncologista, ela hoje, pelo que eu entendi, ela trabalha muito mais assim numa medicina mais, vamos dizer, hoje em dia se usa o termo integrativa, né? E ela estava falando, lá para as tantas, ela falou que, fazendo uma correlação em que, disse, olha, nada é por acaso. Então, assim, para a maior incidência, por exemplo, câncer de mama é na mama esquerda, no quadrante tal. Por quê? Porque isso tem um significado emocional, assim, assado. Então, e que, enfim, hoje os profissionais estariam mais atentos a essas causas, vamos dizer assim, metafísicas, né? Que é isso aí, de ordem, seja emocional, seja espiritual, seja... não é incomum, por exemplo, uma mulher ter tido um câncer de mama há muitos anos atrás, tá lá sem nenhuma evidência de doença e ter algum trauma emocional, a perda de um ente querido, alguma coisa, e ela se deprimir do ponto de vista emocional e o câncer retornar. Então isso acontece, nós vimos isso, né? É muito difícil você provar do ponto de vista científico. Exatamente. Mas na prática a gente termina vendo muito isso. E você acha que dentro desse estilo de vida da sociedade que a gente vive hoje, isso favorece, isso, enfim, de alguma forma contribui para o aumento da doença? Então, na verdade, Bruno, são vários fatores. Com certeza nós estamos vendo, isso é mundial, um aumento importante no número de casos de câncer em pacientes jovens. E aí isso provavelmente é multifatorial, tem a ver com dieta, exposição, bebida,
né, estilo de vida, provavelmente tudo isso. Existe também o controle de outras doenças, né? De novo, como eu falei, todos nós vamos partir da Terra e temos que partir de alguma maneira. Sim. Então você tem um controle hoje excelente de causas de morte que eram prevalentes no passado. Então, causas cardíacas, próprio acidente também. Então, doenças infecciosas, né? Na geração de nossos bisavós, as pessoas não chegavam nem a 40, né, 50 anos, porque tinham, né, você não tinha antibiótico efetivo, tinha uma série de coisas. Então, hoje, como você controla, você tem também uma maior incidência de câncer, e o câncer vai ser a primeira causa de morte em 2030. Então, a gente está bem pertinho. Primeira? A primeira. É mesmo? Né? Hoje qual é? Hoje você ainda tem doença cardiovascular, sim, mas isso está bem controlado. E você falou um pouco aí também da questão da epigenética, né? Afinal de contas, o que teria mais influência hoje? A genética mesmo? Ou, de fato, a epigenética? A genética ela é muito forte, né? Então, eu vejo pessoas dizendo que às vezes vai fazer uma retirada de um órgão por conta de uma mutação de um gene. Assim, exato. Foi o caso de Angelina Jolie, por exemplo. Então você tem... foi verdade. Ela tem uma mutação no BRCA que dá a ela um risco de quase 90% de chance de ter câncer de mama, câncer de ovário. Então, aí ela está ajudando a genética dela a fazer a retirada, né, desses órgãos. Mas eu acho que existe uma capacidade de modificação do seu estilo de vida, né? Então, se você tem, na maioria das vezes, você tem gente que tem, né, um aumento de risco, mas esse aumento não é de 100%. Mas se você leva um estilo de vida saudável, se você, né, não fuma, não bebe em excesso, faz exercício, etc., você, né, controle de peso, você ajuda seu corpo. Uhum. Né? Você ajuda seu santuário, porque eu acho que o corpo é realmente um santuário, a evitar isso. Entendi. Você acredita que a cura, o poder da cura passa pela mente do paciente, assim, né? Que a mente do paciente contribui para a cura efetiva dele? Qual o poder da mente? Em resumo é isso, né? Qual o poder da mente nesse processo todo de cura? Então, na verdade, eu acho que o poder da mente ele é muito grande, mas a gente tem que ter uma fé consciente, né? Você não pode, por mais que você tenha fé, você não pode abrir uma porta de um avião que está lá em cima e achar que você pulando que Deus vai te salvar, porque não vai, não tem como. Uhum. Então, mas eu já vi, né, ao longo desses 30 e tantos anos de oncologia, eu já vi pacientes que não eram para né, para estarem vivos e que estão desafiando a medicina. Então, nós já vimos isso muitas vezes. Então, eu acho que se a mente ela não cura, pelo menos ela conforta, né? Uhum. O seu estado mental, ele pode ser seu aliado nesse processo, ou ele pode ser seu inimigo no processo. Né? Se você tem uma visão de vida que vai dar errado, e a gente está até fazendo um trabalho sobre isso, um trabalho científico, onde a gente está medindo a resiliência, existe uma escala de resiliência, e está avaliando isso com efeito colateral. Então, aquela pessoa que chega e fala assim, não adianta nem me dar remédio para enjoo, porque eu enjoo mesmo e acabou. Ela vai enjoar. Né? Mas aquela pessoa que fala, não, vai dar certo. Então, acho que esse poder do pensamento positivo, ele é muito importante. Dessa crença, talvez. Porque eu vejo o seguinte, eu também vejo alguns relatos, assim, não sei se você conhece, já ouviu falar, acho que ele é não sei se é neurocientista, mas enfim, tem alguns livros publicados, chama Dr. Joe Dispenza. Uhum. Tem 2 livros que são, pelo menos que eu vejo, são mais conhecidos. Um é Você é o Placebo, o outro é Como se tornar sobrenatural, ou algo assim. E ele traz relatos de
de verdadeiras curas, de remissão de doenças já em estado avançadíssimo, promovido pelo vamos dizer assim, por esse poder mental mesmo, né, da pessoa se conectar isso de alguma forma, e isso trazer resultados que são, inclusive, documentáveis, né? Não sei, o que você acompanha isso? Assim, existem casos de pessoas que surpreendem a medicina, né? Que, apesar de terem um prognóstico muito ruim, elas surpreendem. Então, existem muito mais coisas entre o céu e a terra do que a gente pode imaginar. Eu acho que isso tudo tem que ser... É difícil você documentar, né, esses casos e você dizer de uma forma contundente que foi esse ou aquele fator. Mas eu acho que o paciente precisa ter uma mente boa, sabe? De ter uma mente positiva. Isso faz parte de todo o arsenal que a gente pode usar para lutar nesse momento. É comum vocês fazerem um tratamento, vamos dizer, multidisciplinar, envolvendo outros profissionais? Sim, não existe oncologia sem... Não existe oncologia sem... Terapeutas de diversas formas, não só psicoterapeuta, mas, enfim, terapeutas de outras linhas, né? Como é que é isso? Então, não existe oncologia sem tratamento multidisciplinar. Então, você tem enfermagem, você tem psicólogo, você tem nutricionista, você encaminha para fisioterapia. Esses fazem parte da equipe fixa nossa. Uhum. E aí você tem encaminhamento para fisioterapeutas. Existem, né? Hoje nós temos um grupo que é chamado de Grupo Bem Viver, que funciona na clínica. Então, eles fazem diversas atividades, né? Dança circular, mindfulness, muitas coisas, para você poder dar esse suporte a mais para o paciente. Entendi. E terapias também, imagino que, não sei se é muito comum, tem diversas formas hoje de reiki, tem... eu sou muito aberta a tudo isso. Existem vários trabalhos, né, com yoga. Com mindfulness. São as terapias integrativas, né? Exato. E aí era um pouco do que eu ia abordar aqui em seguida, se de fato essas terapias, essas práticas integrativas, elas contribuem, e de que forma elas contribuem para esse tratamento. Então, tem vários trabalhos, né, publicados que mostram que essas terapias complementares, né, integrativas, elas ajudam na jornada do paciente. Então, eu sempre digo, olha, eu só preciso saber o que você está fazendo. Sim. Mas é bom conversar conosco. Eu também estou super aberta, né, a conversar com o terapeuta para a gente... Então, elas, vamos dizer, essas técnicas terapêuticas, elas não necessariamente elas têm o propósito de levar a uma cura, mas tornar o percurso mais suave. Uma jornada melhor, exato. Tá, entendi. E, Clarissa, assim, para a gente concluir, eu queria saber de você qual o maior aprendizado que fica de todos esses anos de trabalhando com a área tão desafiadora da medicina, né, que está ali no limiar entre essa dimensão que a gente conhece e a próxima da qual nós só temos alguns relatos. Né? Então, eu vou só relatar para você uma experiência que hoje faz parte da minha vida e que tem me dado muita força, que são os encontros com a espiritualidade, né? Que nós começamos na pandemia, num período muito difícil da clínica, né? Todas as instituições de saúde, a clínica estava passando por um período difícil com a saída de 2 médicas, e aí eu queria fazer uma missa na clínica e a minha gestora era batista e ela falou, doutora, por que você não faz um encontro ecumênico? Eu falei, ótima ideia. E aí nós montamos esse encontro e veio a pandemia, assim, o dia que
estava marcado, era o dia do início da pandemia. E aí nós começamos encontros online que se perpetuaram durante toda a pandemia, toda sexta-feira, era 8 horas da manhã. Quando terminou a pandemia, eu queria continuar semanal, porque me dá um trabalho danado de eu mando uma lista de música e a minha pessoa lá da clínica de comunicação falou, Doc, é impossível, vamos fazer quinzenal. Então nós fazíamos esses encontros quinzenais, eles têm um tema e nós temos pessoas, palestrantes de várias partes do Brasil. Então tem um médico espírita, tem Padre Lázaro, amado, querido, tem uma pessoa... Padre Lázaro fez nosso primeiro episódio. Ele é um querido. Tem Romilza, que é um bandista. Já tivemos uma pessoa do Candomblé que hoje está morando fora, não consegue entrar. Temos uma consteladora que mora no Rio Grande do Sul, uma pessoa que faz meditação. Então assim, é multifacetado, virou encontros com a espiritualidade. Nós falamos sobre um tema, né? Tem uma contadora de história maravilhosa. E esses encontros, eles viraram livros, né? Nós estamos lançando o 3º livro agora. Eles sobem para o YouTube, eles sobem para o Spotify. E é 1 hora certinho de muita luz, assim. Então... Maravilha. É muito bom. A gente fala sobre diversos temas. Eu vou mandar para você os livros. Te agradeço. E os livros hoje, eles são totalmente beneficentes para a Casa Solange Fraga, que é uma casa de passagem que nós... na qual nós colocamos crianças com câncer e cardiopatas que vêm do interior. Tá aqui em Salvador? Aqui em Salvador, lá na Saúde. Que é uma casa bem linda. Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que essa trajetória tem sido uma trajetória de muito aprendizado, assim, muito encontro de pessoas muito maravilhosas e projetos, acho que é isso, a gente continuar... Cada uma com suas crenças, cada uma com sua bagagem. Com certeza. Isso é realmente uma experiência muito rica. Larissa, muitíssimo obrigado pela sua presença, por ter aceito esse convite. Eu sei que as agendas nem sempre contribuem, mas sempre dá certo. Dá certo. E é com essa expectativa que a gente encerra aqui. Muito obrigado. Muito obrigada. Tchau, tchau.